Hoje nós vamos falar sobre disfunções na experiência da sexualidade e exatamente sobre a questão do sexo como um vício, quando ele perde a função de ser um prazer, de ser uma experiência positiva que agrega na nossa vida, apenas para virar uma forma de explodir um monte de dopamina na nossa cabeça, para esconder, às vezes, a nossa insatisfação com a nossa vida financeira, com o nosso trabalho, com algum problema emocional ou com qualquer outra coisa que a gente está tentando fugir daquilo e não está tendo coragem de lidar. E quando a gente está no ápice do nosso estresse, a gente sai correndo tentando encontrar alguém ou tentando chegar em casa para fazer um ato sexual sem nenhum tipo de conexão, sem nenhum tipo de afeto, e parece que a gente está tudo bem, parece que está tudo saudável e, na verdade, o outro lado não está sendo feliz com isso, e às vezes nem tem esse outro lado e a gente está usando da pornografia, gerando uma série de problemas no nosso sistema nervoso central, o que atrapalha depois o nosso dia a dia, e a gente muitas vezes não percebe que isso tem a ver com autoconhecimento. E esse tipo de comportamento é um comportamento muito comum de pessoas que têm uma dificuldade de lidar com determinados sentimentos e emoções, até porque nem sabe nomear, não sabe nem o que está sentindo, não sabe nem que está sentindo, inclusive, e acaba, né, indo por esse caminho que é um caminho biológico do corpo, né? Então, assim, a sexualidade, né, e o sexo propriamente dito, né, o momento da atividade sexual, do ato sexual, ele é um momento muito bom, ele é um momento muito saudável, ele é um momento muito positivo e até mesmo agregador na nossa vida, mas desde que ele não seja para fuga. Então vamos lá, você por acaso já sentiu que o sexo ou a pornografia se tornou realmente para você, sabe, uma válvula de escape? Então quando você está estressado, quando você briga, quando você teve aquele dia difícil, ou quando você está muito angustiado, ou ansioso ou ansiosa, aí você acaba tendo essa tendência a querer procurar o seu parceiro e sua parceira naquele momento para você dar aquela, sabe, aquela coisa assim: "Nossa, eu preciso hoje dar uma para eu dar essa descarregada". Isso não é uma atitude saudável. Quando isso vira uma rotina, quando isso não é uma forma de conexão genuína com a outra pessoa. E na maioria das vezes, né, quando a gente tem essa tendência de ir para a relação com esse tipo de objetivo de a gente só quer o quê? A gente só quer chegar ali, a gente só quer ter aquela experiência daquele ápice de explosão e já era. E a gente quer sair daquele momento, a gente não quer criar uma conexão com a outra pessoa, a gente não quer saber como que a outra pessoa se sente, a gente não quer saber sobre o que aconteceu no dia daquela pessoa, a gente simplesmente ou vira para o lado e dorme, ou dá um tchauzinho, pega o carro, pega a moto e já quer ir embora. Então é aquela coisa, né, sabe, eu só quero hoje um pente e rala. Isso causa uma série de dificuldades na nossa vida, tanto no sentido de relacionamento, porque a gente precisa ter muito claro que a gente vai, ao longo dos anos, envelhecer. Então, se a gente não está criando conexão com nenhuma pessoa, é natural que em algum momento da nossa vida, quando nós estivermos em um momento que talvez o nosso corpo, a nossa estética, não estiver no seu melhor momento, talvez a gente não vai ter mais uma facilidade de atrair um parceiro, uma parceira para criar esse momento de conexão para a gente poder ficar junto. Então, nesse sentido, né, não é apenas uma questão de alterações neurológicas, que logo logo eu vou trazer dados estatísticos aqui de uma pesquisa que está no site do Senado brasileiro, mas é também uma questão relacional. Se a gente realmente quer construir vínculos, quer construir relações que sejam positivas, porque hoje, se tem uma coisa que vale muito, é uma boa relação. A gente sabe hoje que uma boa relação ela é uma coisa muito rara. Só que para que exista uma boa relação, a gente precisa também olhar que aquela outra pessoa que está ali com a gente, ela não é apenas um objeto para a gente ter o nosso. Ela precisa ser entendida como algo além disso. Só que, se a gente não está conectado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, se a gente não sabe lidar com elas e o nosso único caminho é esse momento dessa explosão, desse ápice, a gente acaba deixando todos os nossos problemas, todas as coisas que a gente precisa repensar e resolver, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja consigo mesmo ou consigo mesma, e a gente fica só nesse esquema de, sabe, em algum momento da semana ou do dia a gente vai lá e dá aquela extravasada. Assim como, por exemplo, as pessoas, né, só para dar um exemplo aqui, que tem aquela tendência de pegar um dia da semana e ir beber todas e ficar muito louca,
extravasar, que é para colocar aquela tensão para fora e toda semana precisa disso de novo e parece que isso é saudável, mas isso não é saudável. Então, na parte do sexo é a mesma coisa. Então vamos lá. O dado estatístico que eu quero trazer para vocês é um dado de 2020 de uma pesquisa e ele está no site do Senado. E esse dado ele vai falar sobre a questão de sites de pornografia. E olha que interessante, no ano de 2020, o site mais popular, né, de pornografia assim que é presente aqui no Brasil, ele recebeu 3,5 bilhões de visitas por mês. Veja bem, é quase metade da população do planeta de visitas por mês. E é interessante porque esse dado foi 75%, né, de homens e 35% de mulheres. E é interessante que dentro desse consumo de pornografia, né, as pessoas que têm essa tendência a ter esse consumo excessivo, esse vício de pornografia, são pessoas que elas usam o sexo, né, ou esse momento, sabe, do orgasmo, assim, tal, da ejaculação, né, para ser mais específico, como uma forma de fuga de sentimentos, de emoções, de tensões que essa pessoa não sabe lidar. Só que o que essas pessoas não sabem é que quando a gente começa a usar o sexo dessa forma ou apelar para a pornografia, e geralmente essas duas coisas estão muito conectadas, a pessoa que ela cria esse vício pelo sexo, ela também se utiliza da pornografia, porque nem todo momento ela tem alguém ali disponível para ela, quando ela está com a atenção subiu muito dela, isso vai gerar um aumento em quadros de ansiedade, isso vai gerar um aumento em quadros de depressão, isso diminui a satisfação sexual e a intimidade nos relacionamentos que essa pessoa passa a ter, e até mesmo uma propensão, né, a comportamentos sexuais de risco, porque existe uma série de fantasias, de coisas malucas nesses vídeos, nesses filmes que as pessoas começam a assistir, elas começam a achar que aquilo faz parte da realidade. E às vezes fazem coisas assim que são extremamente fora do comum. Não que a gente deva reprimir a nossa sexualidade, não que a gente deva reprimir as nossas fantasias, porque a fantasia dentro da experiência do sexo, ela faz parte de um desenvolvimento de uma autonomia mental, emocional saudável. A gente não ter vergonha, a gente não ter medo de vivenciar com um parceiro, uma parceira, desde que ele ou ela, é claro, aceite, esteja de acordo a vivenciar essa fantasia com a gente. Porém, a gente precisa também ter limites, né? Porque tem certas coisas assim que elas realmente elas fogem do daquilo que é cabível. E como que eu vou saber? Olha, você primeiro vai ter que ter um bom senso. Segundo, você vai ter que perguntar para o seu parceiro e para sua parceira. Se ele disser: "Nossa, isso aqui não", então você vai entender que, olha, talvez você passou um pouquinho, ou é claro, às vezes a pessoa ali ela tá com algum tipo de bloqueio e tal, e ela que tá reprimida. Mas, partindo dessa, né, a gente só vai fazer algo se a outra pessoa tiver afim. Só que quando a gente começa então com essa compulsão por sexo ou por pornografia para lidar com emoções e sentimentos reprimidos que a gente não sabe lidar, ou até mesmo lidar com emoções que não estão reprimidas, mas a gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com a frustração. Então, sempre que dá algo errado na minha vida, eu vou lá e eu quero procurar uma pessoa para ter uma relação sexual, muitas vezes até indo em locais onde eu vou pagar por essa relação, porque naquele dia eu tô frustrado, tô triste, ou sei lá, após uma semana de muito estresse, aí eu preciso mesmo daquela experiência, ou até mesmo uma coisa que é comum, é pessoas que após a experiência sexual sentem muita culpa, só que ainda assim elas têm um padrão de repetição, assim, de querer, 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 mesmo sentindo culpa, ela não vai atrás entender o que que está acontecendo com ela. E tudo isso, por quê? Porque existe um grande boom de dopamina que acontece no nosso sistema nervoso central, quando nós temos ali o momento, né, do orgasmo, e o que que acontece? Gera então essa satisfação imediata, e isso vai fazendo com que a gente também tenha uma tendência a não conseguir mais ter uma certa resistência a fazer coisas a médio e a longo prazo que precisam da nossa paciência para dar um resultado, para trazer uma certa satisfação. Então, se eu começo a desenvolver esse vício por dopamina rápida, através dessa forma disfuncional de viver o sexo ou da pornografia, eu também passo a ter mais dificuldade, por exemplo, de concluir um curso que precisa de meses de estudo sequencial até que eu realmente tenha uma recompensa. Eu começo a não conseguir, por exemplo, desempenhar na empresa, tipo assim, uma meta de médio e longo prazo, porque logo, logo eu desanimo, eu perco a motivação. Então, esse excesso de desmotivação que nós temos hoje tem uma série de fatores, obviamente, né, que pode influenciar o que está acontecendo com a gente, mas se é uma pessoa que está vivenciando também essa coisa dessa compulsão pelo sexo da pornografia,
a desmotivação e essa falta de interesse pela vida, essa falta de vontade de estudar um curso novo, de ler um livro novo, de aprender algo novo, ela pode também estar ligada com esse excesso de dopamina, de alívio temporário que nós buscamos. Porque veja bem, qual que é o interesse de uma pessoa que tem esse boom através dessa experiência ali, seja na pornografia ou nessa forma disfuncional de sexo, por ler um livro de 200 páginas? Não dá satisfação para essa pessoa ficar ali 200 páginas lendo e tal, 10 por dia, 20 por dia. Só que, como que essa pessoa ela realmente vai progredir na vida dela se ela não aumenta a capacidade cognitiva de aprendizagens e de novas percepções de mundo e de vida? Em um mundo como esse que está tudo muito rápido, está tudo muito dinâmico, as profissões cada vez mais se informatizam, se atualizam, as tecnologias cada vez mais se superando. Então a pessoa ela fica naquele looping, às vezes a gente não percebe, mas a gente entra nesse looping de fugir da vida com essa satisfação dessa dopamina rápida através dessa disfunção no ato sexual e na pornografia, e daqui a alguns anos a gente percebe que a gente está totalmente desatualizado do mercado de trabalho, a gente está totalmente desatualizado das questões que o mundo está acontecendo, e a gente começa a entrar em desespero e fala: nossa, mas o que aconteceu? Onde que eu estava quando tudo isso estava acontecendo? Eu estava exatamente fugindo através dessa dopamina rápida. Então vamos lá. Não é aqui uma coisa de demonizar a parte do sexo ou da sexualidade, mas sim colocar o sexo no seu devido lugar, o lugar que pertence a ele, que é o quê? É um lugar de conexão, é um lugar de parceria, é um lugar de você vivenciar uma experiência de expansão com uma pessoa que você tem ali uma afetividade, não uma experiência para a gente fugir de coisas que a gente precisa resolver. Porque se a gente olha, por exemplo, talvez qual é o sentimento de solidão que eu estou tentando fugir com esse excesso de pornografia ou de sexo assim dessa forma compulsiva? Ou, por exemplo, será que eu tenho problemas de autoestima? Ou será que eu tenho medo de gerar uma conexão mais profunda com a pessoa e é por isso que eu fico tentando viver essas experiências uma atrás da outra com pessoas diferentes? Eu tenho medo de me conectar, de ser traído, de ser traída, tenho medo de ser pequeno, de ser pequena para estar numa relação, ou eu não tenho confiança de que eu dou conta de bancar a vida ao lado de uma pessoa, seja financeiramente, seja afetivamente, seja em uma parceria, de conversar, de estar junto. Existe uma série de coisas profundas por trás desse fenômeno. Assim como, por exemplo, também, né, pode existir a disfunção, é claro, né, da pessoa que está fugindo totalmente da sexualidade dela e da vida sexual dela. Eu, por exemplo, já vivenciei muito esse lado de fugir da relação sexual por causa de uma série de traumas e de travas que eu tinha e uma série de disfunções que eu vivenciava. Só que todas essas questões, elas eram questões relacionadas com crenças, com traumas do meu passado, com aprendizagens que eu não tinha tido e eu tinha vergonha de buscar conhecimentos, com uma série de tabus que eu tinha sobre a sexualidade, que eu tinha medo de falar com as minhas parceiras, eu tinha medo de procurar ajuda de uma pessoa, uma série de coisas sobre o meu próprio corpo, que eu tinha medo de conhecer o meu próprio corpo, eu tinha culpa de lidar com o meu próprio corpo. Então, veja bem, eu estou dizendo aqui não é sobre a gente não vivenciar o sexo e a sexualidade, mas é sobre a gente não entrar por esse lado de usar o sexo e a sexualidade como uma forma de escape de emoções, de dificuldades materiais, financeiras, familiares, de estresse, de problemas com autoestima, de uma série de coisas de forma compulsiva. Porque qualquer um desses 2 extremos, seja o de fugir, de evitar, seja o de usar como vício, não são naturais e não são positivos para a nossa vida humana. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está priorizando a pornografia ou está priorizando esse sexo dessa forma, sem conexão, sem intimidade, sem parceria, sem ali de uma forma, sem ser de uma forma genuína, a gente começa a perceber que a gente está evitando, às vezes, cuidar da nossa saúde, de melhorar na nossa vida, profissional, de fugir de relações reais, sabe, de ter um relacionamento com uma pessoa, de dividir a vida com ela, de dividir os desafios, os aprendizados, os planos, o crescimento. E tudo isso a gente passa despercebido simplesmente por quê? Porque quando a gente está com essa dopamina rápida, a gente não percebe mesmo que a gente está fugindo de todas essas coisas. E na maioria das vezes, se você estiver passando por isso, você não vai aceitar facilmente essa informação. Você vai ter uma resistência, falar: não, imagina, eu tô bem, tá tudo bem comigo.
Só que a questão é a seguinte: você não é fraco ou fraca por buscar prazer. Mas você é corajoso ou corajosa quando você decide olhar para o que está acontecendo por trás disso. Então, não use o sexo ou a pornografia para anestesiar as suas dores emocionais. Não adianta você fazer isso. O mais importante mesmo é você ir ao encontro daquilo que é a raiz dessas questões que estão acontecendo com você, do porquê você anda tão estressado, do porquê que você está com medo, do porquê você não gosta do seu corpo, porquê que a sua autoestima não está boa, por que que você está com essa ansiedade? Por que que você está com medo de ser traído, de ser traída? Por que que você está com medo de não dar conta de ter uma família? Por que que você está com medo de se expor a um curso novo? O que está por trás dessas coisas que você está evitando? Quando você permite olhar exatamente para isso, você vai descobrir que o sexo ele vira uma coisa muito mais interessante e que aí sim você vai poder desfrutar daquilo que é prazeroso e daquilo que é positivo, sem gerar nenhum tipo de prejuízo para a sua vida, porque você está escondendo algo na sombra ou debaixo do seu tapete. Então, se você gostaria de entender um pouco mais sobre o seu processo de empoderamento pessoal, sobre o seu processo de autoconhecimento, eu convido você para entrar em contato aqui comigo pelo WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, para a gente poder agendar uma entrevista da minha mentoria sobre empoderamento pessoal, sobre autodesenvolvimento, porque essa questão da sexualidade, na minha vida, eu consegui me transformar em 180 graus de um cara extremamente bloqueado e traumatizado para uma pessoa que agora está aberta para vivenciar a sexualidade, para vivenciar uma conexão com uma pessoa, claro, desde que ela esteja dentro dos valores que eu acredito, dentro, né, de uma série de critérios, sabe, que fazem parte de uma relação consciente, de uma escolha consciente para evitar aquele monte de problemas que são padrões disfuncionais que a gente sabe, de relações tóxicas e qualquer outro tipo de coisa. Então, quando a gente consegue encontrar esse respeito por nós mesmos, por nós mesmas, a gente percebe que a relação sexual ela se torna uma coisa muito positiva, que vem a agregar, mas não uma fuga para as nossas dores. Então, eu espero que esse conteúdo ele possa ter ajudado você. E caso você tenha alguma dúvida, crítica, comentário ou queira falar mais sobre a questão da mentoria, você pode entrar em contato aqui pelo número do WhatsApp ou falar aqui nos comentários. Também, antes de sair do vídeo, eu peço que você possa curtir aqui o vídeo, seguir o canal e, se possível, encaminha esse vídeo para algumas pessoas que você acredita que elas estão precisando desse papo aqui, para que eu possa levar essa mensagem para mais pessoas. Conto com a sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau.